De pânico aí em alguns caciques do Centrão bolsonaristas, viu? Olha, tem muitos aí políticos do Centrão que se tornaram bolsonaristas porque no governo Bolsonaro eles jamais tiveram assim tanta liberdade para roubar dinheiro público como tiveram no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro deu a eles toda essa liberdade. Foram aí 74 bilhões de reais de bolsolão durante 4 anos. Lembremos que em 2019, 20 e 21, o bolsolão era secreto, era o orçamento secreto, que é o nome bonitinho que a imprensa deu, às vezes falava de orçamento paralelo, para parecer que não é crime, só que era crime. Roubavam muita grana. Chegou até um vice-líder do governo Bolsonaro que pegou uma verba de 10 milhões e ele roubou tudo. Não tinha nem aquele rouba mais faz, né? Rouba e não faz nada, só faz roubar mesmo. Pois bem, eis que muitos sonham aí com a volta de um governo que deixe que eles roubem tudo. E aí, essa semana, eles começaram a se organizar com os bolsonaristas, porque uma coisa que é cara aos bolsonaristas é o fato de que um miliciano pode delatar. E aí eles começaram ali a organizar a soltura do Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão, mandante do assassinato da Marielle. Eu contei aqui ontem como o Arthur Lira, ele diretamente passou a articular pela soltura do Brazão e ele colocou o Elmar Nascimento, que é um deputado do União Brasil, da Bahia, e ele colocou o Elmar Nascimento ali na linha de frente para soltar o Brazão. Lembremos que o Elmar Nascimento do União Brasil, ele foi um dos que articulou a expulsão do Chiquinho Brasil do próprio partido. Mas ao mesmo tempo em que para a imprensa ele diz, olha, expulsamos o Chiquinho Brazão, esse assassino do nosso partido, ele estava ali diretamente a mando do Arthur Lira, articulando a soltura do bandido, junto com os bolsonaristas. Pois bem, expliquei aqui no vídeo de ontem, quem não viu, assista, viu? Que tem mais detalhes. Expliquei aqui que o Lula, obviamente, por inúmeros motivos, o Lula é contra, e o governo Lula é contra a soltura do assassino. Primeiro, ele assassinou a irmã de uma ministra do Lula, que é a Aniele Franco, que se filiou ao PT aí faz alguns dias. Segundo, o governo Lula é um governo progressista, a Marielle era uma política progressista que foi assassinada. Terceiro, qualquer governo quer ver aí a solução de um crime que chocou o mundo inteiro. A Marielle foi notícia no mundo inteiro. O mundo inteiro ficou chocado com o assassinato brutal dela. Tem até monumentos, nomes de rua, praças, ruas, com o nome da Marielle já em vários locais do mundo. Pois bem, então tem aí inúmeros motivos para o Lula querer que o assassino fique solto, que o crime continue aí solucionado e que a investigação siga até solucionar tudo e acabar com as milícias. Pois bem, tem gente que não. Aí o governo Lula colocou, o Lula não pode entrar diretamente em nenhuma briga. Muita gente quer que o Lula entre diretamente ele nas brigas. Eu vou te explicar que ele não pode. Ele coloca os ministros, os deputados da esquerda têm que entrar nessas brigas. Tem algumas brigas que não dá para o governo entrar, porque o governo é uma coisa institucional. E o Lula, ele ali, ele não tem o estilo de pautar a imprensa, que é o estilo da extrema-direita. Alguns dizem aí, o Lula ele é um político de antes de existir redes sociais, de anos 90, comecinho dos anos 2000, anos 80, 70, que era assim, a imprensa é quem pauta e o político tem que ter uma assessoria de imprensa para tentar colocar ali na imprensa a pauta deles de vez em nunca. É isso, mas quem pauta tudo é a imprensa. E os políticos de hoje em dia, os novos, a nova geração, eles não. O Bolsonaro, ele criava um escândalo, fazia uma declaração ali imbecil no governo dele, ele sabia que ele não perdia um voto com aquilo, e a imprensa ficava toda falando daquilo, a esquerda caía nas iscas e ficavam ali discutindo as declarações do Bolsonaro. Eu lembro uma vez que ele falou que as pessoas, para proteger o meio ambiente, tinham que fazer cocô dia sim, dia não. Nossa, da esquerda ficou uma semana debatendo ali a declaração dele enquanto ele roubava o país. E ninguém falava dos crimes dele. Eu era o único que falava aqui, gente, parem, vamos falar dos crimes dele, esquece as besteiras que ele fala. Pois bem, o Lula não é disso. Então o Lula colocou ali o Padilha, ministro das Relações Institucionais, para fazer a linha de frente ali para que o Brazão continuasse preso. O Padilha fez, o Padilha ganhou. Eu mostrei aqui ontem uma foto aqui que realmente eu gosto de mostrar essas fotos, porque é assim, o Padilha com cara de vencedor e o Arthur Lira com cara de bunda no Congresso Nacional. Aqui, ó, novamente, para quem não tinha visto, o Padilha rindo aqui com o Rui Costa, Arthur Lira com cara de bunda, depois o Rui Costa aqui estava mais sério, Arthur Lira com cara de bunda, ó o dentinho de carinha de bunda e o Padilha rindo. Aí o Arthur Lira, tem uma coisa que o Arthur Lira fez, que erro crasso. Primeiro, ele entrou diretamente aí para soltar um assassino. Segundo,
Ele vazou na imprensa e eu fiquei pasmo, falei aqui, ó, eu fui o primeiro a falar, eu vi alguns outros aí, parabéns a quem também falou a mesma coisa, mas muitos não falaram, mesmo na esquerda, o seguinte, que a imprensa brasileira fez aí o papel de porta-voz dos golpistas, dos bolsonaristas. Ficou claro que o que eles queriam era soltar o bandido para ele não delatar, para eles não terem problemas no futuro. Mas a imprensa falou que não, eles queriam mandar um recado para o Supremo Tribunal Federal. Tá bom. Aí o que acontece? Não conseguiram. O problema foi o seguinte, para não falar que eles estão com medo de uma delação do miliciano, falaram exatamente, queremos mandar um recado para o STF. Mandaram o recado e falharam em mandar o recado, só que o recado foi dado, olha, nós tivemos aí, faltaram só 20 votos para soltar um assassino. Se fosse qualquer outro, teria sido solto. É que era o assassino da Marielle. Se fosse qualquer outro político, por qualquer outro motivo, a gente teria soltado, viu, STF? Os ministros do STF estão uma fera. Então o STF votou nessa sexta-feira e já conseguiu maioria para um projeto aí um entendimento aí da lei que apavora os bolsonaristas e os políticos do Centrão, que é o entendimento de que o foro privilegiado continua após o mandato e para os crimes que têm a ver com o mandato. O Arthur Lira está apavorado. Acionaram o André Mendonça e o André Mendonça pediu vistas. Ele vai sentar em cima disso aí por 3 meses, porque o Arthur Lira vai querer aí nesse ano aprovar algum projeto de lei na Câmara dos Deputados para acabar com o foro privilegiado, para que o foro privilegiado seja na primeira ou na segunda instância. Por que, Thiago? Eles não querem foro privilegiado? Não. Eles têm medo da prisão via STF e eles sabem que se eles tiverem foro na primeira ou na segunda instância, eles conseguem juízes amigos. É muito mais fácil subornar um juiz de primeira ou segunda instância, é muito mais fácil um juiz de primeira ou segunda instância sofrer pressão de prefeitos, de governadores, de secretário de segurança, etc, etc, etc. E aí, principalmente quem é centrão, que tem aliados em todos os partidos, consegue ali pressionar para que eles não sejam presos ou sequer investigados nunca, porque eles conseguem também pressionar polícias civis, polícias militares. É só ver a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que está dominada pelas milícias, e o Ministério Público do Rio de Janeiro também. É só ver isso. Eu uso o Rio de Janeiro como exemplo, imagina o resto do Brasil. Pois bem, é só você ver que em estados bolsonaristas, eles podem cometer quantos crimes querem e não são investigados estadualmente. Só são investigados quando cometem alguma coisa que a Polícia Federal entra no meio. Então, eles querem isso. Ok, Arthur Lira falou que vai tentar pautar isso. O que acontece é o seguinte, o problema do Arthur Lira é que logo depois da votação, ele cometeu o seu maior erro, que foi ele xingou o Padilha. Ele xingando o Padilha, ele acaba completamente com qualquer ponte ali via Padilha com o Lula. O que se falou na imprensa, que é o entendimento de qualquer um aí que acompanha Brasília, é que o Arthur Lira, ele queria mesmo xingar o Lula. Ele queria ter xingado o Lula. A derrota dele foi ordem do Lula. O Lula quem mandou o Padilha. Se o Lula não fala, o Padilha, não quero nem saber disso. Mas o Lula falou, o Padilha agiu e ganhou do Lira. Pior, à noite teve uma festa em Brasília, na quinta-feira à noite, depois da derrota do Lira, e o Padilha falou aos 4 ventos que se dependesse do Arthur Lira, o assassino da Marielle estaria solto. Arthur Lira ficou uma fera, xingou o Padilha. No dia seguinte, o Lula deu-lhe uma enquadrada no Arthur Lira, uma enquadrada bem enquadrada. E aí eu vou te falar, 1 ano atrás você não imaginaria isso. Por que você não imaginaria isso? Porque o Lira tinha muito poder. E aí quem é plantonista aqui há mais tempo vai lembrar o que eu falei em novembro, em dezembro, em janeiro. Eu falei, cada dia que passa, o Arthur Lira tem menos poder do que no dia anterior. Tá aqui um trecho aqui da fala do Lula. E aí chega o Lula. Isso aí 12 horas depois do Arthur Lira xingar o Padilha. O Padilha está no cargo que parece ser o melhor do mundo nos primeiros 6 meses. E depois começa a ser um cargo muito difícil. Porque nos primeiros 6 meses isso é como casamento. Nos primeiros meses de casamento é tudo maravilhoso, a gente não sabe os defeitos da companheira, ela não sabe o defeito da gente, a gente ainda está se descobrindo, a gente promete coisa que a gente não vai fazer, ela também promete que não vai fazer. Então o que acontece é que chega um momento que começa a cobrar. E o Padilha está na fase da cobrança. E na fase da cobrança eu dizia para o Zé Múcio, que foi meu ministro no lugar do Padilha, o Valfrido, o Marighella, o Jacques Wagner, o Tarso Genro, eu dizia o seguinte, esse é o tipo do ministério que a gente troca a cada 6 meses, para que o novo faça novas promessas. Mas só de teimosia, o Padilha vai ficar muito tempo nesse ministério, porque não tem ninguém melhor preparado para lidar com a diversidade dentro do Congresso Nacional que o companheiro Padilha. Tá aí. Pois bem, Padilha aí, que como ministro da Saúde foi quem trouxe ao Brasil mais médicos, lembremos disso.
Pois bem, eis que, depois da declaração do Lula, o Lira recebe a pior notícia que ele poderia receber. O Lula não vai apoiar o candidato dele, que é o Elmar Nascimento, para a presidência da Câmara. Ou seja, não vai ter apoio nenhum do governo Lula. E o que ficou subentendido para o Arthur Lira é o seguinte: provavelmente o governo vai trabalhar nos bastidores para eleger algum outro. Pior, senhor Arthur Lira, se o senhor tentar travar as pautas na Câmara dos Deputados, aí o senhor vai sofrer outros tipos de retaliação. E quando o senhor não tiver mais poder, aí a coisa vai ficar bem feia. Lembremos que o Arthur Lira tem um mandato que hoje está escorado, não está nem segurado, está escorado, está assim quase caindo. Numa liminar, tá? Uma liminar, e o Arthur Lira não apenas perde o mandato, ele vai direto para a prisão, que ele já é condenado por rachadinhas. Então, essa situação aí do Arthur Lira, tá? O cara que teve muito poder e que, como dizem lá, o Noblar escreveu uma coluna dizendo: o Arthur Lira faz política com o fígado. E não se pode fazer política com o fígado, ou seja, na política você tem que ser frio, você não tem que pensar com emoção. E o Arthur Lira ali com emoção resolveu xingar o ministro, levou uma invertida menos de 12 horas depois do Lula, o ministro estava ali rindo, gargalhando, e o Lula ali falando que o ministro vai ser mantido, ou seja, depois do bam 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 do Brasil, que até outro dia era praticamente o primeiro-ministro do Brasil, era o cara mais poderoso, falar que não, esse cara é meu desafeto pessoal, o Lula chega e fala: só de teimosia eu vou manter esse cara até o fim do seu mandato, Arthur Lira. Você não vai ter um dia de mandato como presidente da Câmara sem o Padilha como ministro. Agora você vai ter que engolir o Padilha. E pior, já avisaram para ele, vai ter candidato aí, possivelmente ligado ao Renan Calheiros, que é o maior desafeto do Arthur Lira, concorrendo na Câmara e que já tem candidatos aí por fora, correndo por fora, e que essa semana nadaram de braçada para conseguir votos do Centrão aí contra o Arthur Lira e contra o Elmar Nascimento. Pior, vai pegar mal para quem votar no Elmar Nascimento, que tentou soltar o assassino da Marielle. Então a coisa vai ficando pior. O Arthur Lira, ele começou o ano brigando com o PL do Valdemar Costa Neto. E ali o PL falou: não, a gente é o maior partido, a gente precisa ter um candidato à presidência da Câmara. Obviamente o candidato do PL vai perder e no segundo turno eles apoiam alguém, que são 2 turnos da eleição, né? Se alguém não conseguir a maioria. E ali para o Arthur Lira é um problema ter um candidato a mais, porém ele conta ali com os bolsonaristas para um segundo turno. Só que ele estava contando com os governistas e com uma boa parte do Centrão que hoje está esfacelada. Eles estão brigando muito por poder ali no Centrão e já perceberam, o Arthur Lira está com muito menos poder do que tinha antes. O que se falou aí é que no sabadão o Arthur Lira estava com a cabeça fria e aí ele garantiu a interlocutores dele ligados ao mercado financeiro que ele ia seguir com a pauta econômica. A pauta econômica são as reformas que o Lula quer aprovar. E ele vai seguir aí com a pauta econômica. Obviamente o Lula manda uma reforma que é do jeito que dá, né, que ele sabe que dá para ser aprovada mais ou menos, que é boa para o Brasil. O Arthur Lira tem que colocar um monte de coisa ali para piorar a reforma do Lula. Mas no fim acaba aprovada e é um avanço aí para o Brasil. Isso ele queria barrar, mas ele já foi enquadrado dizendo: trabalha, o Lira, trabalha. Quer brigar com Lula, em coisa ideológica, mandar recadinho ao STF, trabalha. Aí o Lira já fez vazar aí na imprensa que ele vai fazer uma série de medidas para atacar o STF. Agora ele vai tentar pautar aí, ele acha difícil que passe, mas vai tentar pautar um projeto que faz com que o Congresso Nacional tenha que referendar qualquer decisão do STF. Ou seja, o STF mandou fazer qualquer coisa. O Congresso Nacional é que tem que proibir ou permitir que o STF faça algo. Ele quer pautar isso. É difícil passar, se passar é inconstitucional, aí vai ter que passar no Senado, outra briga deles com o STF, eles vão acabar perdendo essa briga. Mas o Arthur Lira está pensando nisso. Ele também quer esse projeto aí que acaba com foro privilegiado para tirar poderes do STF, que aí o STF não teria poder de julgar praticamente nenhum deputado, nenhum parlamentar. Ele quer que só presidente e ministro tenham foro privilegiado. Isso não salva o Bolsonaro, porque o entendimento do STF é que o foro privilegiado vale para depois do cargo, se o crime estiver relacionado ao cargo. Então, os crimes do Bolsonaro, todos relacionados ao cargo dele. Afinal, ele queria dar golpe para quê? Para continuar presidente. Ele usou a estrutura do quê? Do governo que ele era presidente, para mudar o cartão de vacinação, para vender joias, etc. Então, todos têm a ver com o cargo dele. Ruim. Então o Lira já sabe hoje que boa parte do Centrão já está virando as costas para ele. Ele não sabe quem realmente é aliado dele e vai com ele até o fim. Quando eu digo até o fim, não é até a eleição da Câmara, não. É depois da eleição da Câmara. Porque aí começa o desafio do Arthur Lira. Porque ele vai tentar fazer o sucessor, tá, fez o sucessor. Primeiro, o sucessor não traí-lo. Segundo, os que estão com ele continuarem
fiéis a ele até a eleição seguinte ou até o máximo possível. Isso aí é o que o Arthur Lira não sabe quem vai ficar com ele e quem não vai. Ele não sabe quem só está usando ele e quem vai virar as costas para ele em algum momento. Muitos já viraram. Então tá aí um problemão. Eu previ esse problema aqui, já falei isso em novembro, falei em dezembro e falei em janeiro. Fiz vários vídeos na época sobre o assunto e começou a acontecer. Exatamente do jeitinho que eu falei, mas do jeitinho. Falei, o Arthur Lira vai começar a sofrer uma derrota atrás da outra. Cada dia que passa ele tem menos poder do que no dia anterior. Hoje ele tem menos poder do que ontem, só que essa semana ele conseguiu uma façanha. Ele perdeu muito mais poder essa semana do que em todas as outras anteriores juntas. Porque ele deu um passo maior que a perna e depois resolveu fazer política com o fígado. Resolveu xingar um ministro, falar de incompetente, de imbecil, falar que é um desafeto pessoal e levou uma enquadrada do presidente da República no momento em que ele, Lira, não pode revidar. Porque no passado o Lira revidava, eu lembro do Arthur Lira dando entrevista na Globo News e os comentaristas, as comentaristas da Globo News tratavam o Arthur Lira como se ele fosse um político super respeitável, como se ele fosse o paladino da verdade e tratava as mentiras, ele mentia, ele chegou a mentir lá sobre o orçamento secreto, o Bolsolão, tratavam como se fosse verdade absoluta. Nossa, senhor Arthur Lira, que ele tava querendo dar golpe no Lula e a imprensa tava junto. Aí agora, não deu, né, Lira? Calma. O Lira vai ter muitas péssimas surpresas aí num futuro próximo. Calma, calma, calma. E depois que acabar o mandato dele, ele não viu o que aconteceu com o Eduardo Cunha? Ele não viu, né? Imbecil, viu? Eu falo imbecil mesmo porque vai ser trágico aí o fim do Arthur Lira. Vai acabar preso, bem provavelmente, viu? Peço aí a sua inscrição no canal. Falou!